Boa noite, gente. Paz do Senhor, amém? Que bom estar aqui com você. Estou um pouquinho embolada aqui, porque o púlpito dá uma ajuda para a gente. Avisos de última hora, gente. É bom, é assim. Mas eu queria pedir para a gente estar começando esse momento, abrindo numa passagem, Salmo 145. Abram aí. Se coloquem de pé, é culto de jovem é animado, tá? Em nome de Jesus. E eu espero que essa animação contagie vocês nessa noite, hein? Amém? Os jovens podem ficar em pé, né, minha gente? Porque vocês são mais animados ainda. Amém. Tá aí, Salmo 145. Perdão. Obrigada. Vamos lá. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Amém? Essa passagem eu estava lendo ela para trazer para vocês e eu achei incrível, porque na minha Bíblia está marcado aqui e escrito sobre legado, passe para a próxima geração. E hoje a gente está aqui num culto direcionado pelos jovens, direcionado pela juventude, que é a Rede Viva. Se você não conhece, procura no nosso Instagram, tem lá a Rede Viva. A gente tem culto todos os sábados aqui. E lendo sobre isso, eu pensei, cara, que lindo isso. Se nós hoje somos uma juventude que tem crescido, que tem gerado outros frutos, é porque um dia a geração à frente da nossa gerou frutos e multiplicou isso nas nossas vidas também. É motivo de alegria. E que vocês continuem fazendo isso, sabe? Porque eu sei que talvez a minha geração passe. Talvez a nossa geração de jovens, lá para frente, a gente continue, a gente se torne os adultos da igreja, a gente se torne os idosos da igreja, e aí vão vir novas crianças, novos adolescentes, novos jovens, mas que nós possamos também ser capazes de gerar frutos nessas pessoas, como vocês geraram nas nossas vidas. E eu oro para que realmente a gente passe de geração em geração, grite para esse mundo as proezas de Deus, com muita alegria, porque é bênção dele. Então, vamos orar para a gente entregar esse momento ao Senhor e dedicar a Ele todo o nosso louvor, a palavra, tudo que vai ser dito, tudo que vai ser feito aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, nós honramos o teu nome, nós louvamos a ti, nós somos gratos, Deus, pela oportunidade de estarmos na tua presença, de estarmos aqui vivendo e exaltando o teu nome. Obrigada, Jesus, porque nós estamos aqui hoje reunidos como igreja, Pai, para bendizer o seu nome, para exaltar o Senhor. Nós somos gratos, Deus, por cada pessoa dessa igreja, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada adulto, cada idoso, cada um que tem se disposto a servir na tua obra, cada um que tem se tornado disponível para o Senhor, para ser bênção, para ser boca do Senhor na vida de outros. Continue, Deus, fazendo a boa obra na Batista Shalom. Continue, Deus, operando na vida de cada um aqui. Seja, Deus, a nossa luz, seja aquele que aponta a nós o caminho, nos dá a certeza de que grandes coisas irão. E nós cumpriremos aquilo que o salmista diz. Nós contaremos às outras gerações aquilo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus, pelas gerações que já se passaram, por aquelas que virão, por aquelas que estão presentes. Obrigada, Deus, por ter nos escolhido. Isso é graça e nós estamos aqui para te agradecer por isso, com muita alegria. Obrigada, Deus. Nós te agradecemos e nós louvamos o teu nome.
Pode se sentar. Agora, vou usar o meu auxílio aqui, tá, gente? São muitas programações. Mas vamos lá. Ceia semana que vem, 8 horas da manhã, tá? No próximo domingo, então você vem mais cedo, 8 horas. Participe da ceia, é um momento de comunhão, um momento que nós vamos estar juntos, manifestando ali e celebrando o sacrifício de Jesus, um momento de celebração. Venha, traga alguém, participe. Depois a gente tem EBD normal, Mature, Base Viva, a classe aqui na igreja, as outras classes também, batismo, integração. Nós temos o curso módulo 2, dia 6 de maio. Ah, tá, gente, peraí, o que é isso? Curso módulo 2. Dos casados, obrigada, gente, perdão. Curso aí dos casados, módulo 2, tá? Dia 6 de maio, quem vai entrar, procure o pessoal responsável para estar entrando aí, participando. Tá aí a arte, olha só que bacana, gente. Chácara do Sossego, investimento de R$160 por casal. Procure ele, ó, Pastor Cleveson, Leila ou a secretaria da igreja. Você aí que é casado, procure aí, tá bem? E vai ser bênção. Deus abençoe vocês. A gente vai ter o Chá das Mulheres também, dia 10 de maio. Tem arte? Não sei, enfim. Mas aí tem Chá das Mulheres, dia 10 de maio. Oração, segunda, quarta e sexta, mas segunda não tem. Amanhã tem? Amanhã não tem, tá, gente? Segunda não tem oração de 7 às 8, mas quarta e sexta tem. Então, se você quer orar, vem aqui orar, vem dedicar o seu tempinho aí a Deus. Nós temos o Jejum das Mulheres, de 8 ao meio-dia. Culto dos Homens, dia 8 de maio, às 19h30, aqui no templo também. E nós vamos ter também Vocês vão ver ali, não sei quem chegou depois, tem 2 caixinhas. E aí é um recado para as mães de oração. Tem mãe de oração aqui nessa noite? Pode levantar a mão para a gente ver? Amém. Obrigada, tá? Por vocês terem se inscrito, participado desse projeto, desse trabalho tão lindo. Mãe de Oração é um projeto dos jovens com as irmãs que a gente vai estar aí fazendo da Rede Viva para as mães de oração estarem orando por pedidos dos jovens, da juventude e dos adolescentes. Então, se você é jovem, você vai escrever os seus pedidos e colocar na caixinha que está ali. Cartas dos filhos para as mães. E se você é mãe de oração de um dos jovens, você vai procurar dentro dessa caixinha a cartinha que o seu filho deixou para você e vai escrever outra e deixar do lado. Tem 2 caixinhas ali fora naquela mesinha marrom. Amém? E eu espero que tenha dado tudo certo. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês. E a nossa rede é uma alegria a gente estar aqui compartilhando isso com vocês. Se você conhece algum jovem, algum adolescente que ainda não faz parte da rede, procure a gente, procure os líderes de GC. Tem uma galerinha ali, ó, naquele banco ali, você pode contar com eles. Tem uns espalhados lá em cima, vocês podem contar com eles, que eles vão estar aí mostrando para vocês GCs, tudo da juventude. E sábado, 8 horas, temos culto, tá? Então, nós esperamos vocês, que são jovens e adolescentes, para estarem compartilhando desse momento com a gente também. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar a Jesus. Sei que a cadeira é confortável, né? Ei, maravilha. Mas se você pudesse colocar de pé para adorarmos ao Senhor. Hoje é culto de jovens, gente. Ó, só tem jovem aqui. Ei, maravilha. Vamos adorar ao Jesus inexplicável, maravilhoso. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor.
adorar a Ele com alegria nessa noite. Faz o cego enxergar e paralítico andar. Faz o morto levantar e caminha sobre o mar. Inexplicável, tudo está em tuas mãos. A ti louvor e adoração. O meu prazer é te servir, por isso eu vivo para ti. Inexplicável Jesus, inexplicável Jesus, incomparável Jesus, razão do meu viver. Faz o cego enxergar e o paralítico andar. Faz o morto levantar e caminha sobre o mar. Inexplicável, tudo está em tuas mãos. A ti louvor e adoração. O meu prazer é te servir, por isso eu vivo e canto para ti. Inexplicável Jesus, inexplicável Jesus, incomparável Jesus, razão do meu viver. Jesus, 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 inexplicável Jesus, Jesus, incomparável Jesus, razão do meu viver. Ele é Jesus. Nós te adoramos nessa noite, Jesus. Tu és inexplicável, Ele é incomparável. E nós queremos dizer: Jesus, 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 inexplicável Jesus, incomparável Jesus, razão do meu viver. Ele é a razão do nosso viver. Aplauda Ele. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. Nós queremos cantar nessa noite o hino da vitória. Meu querido, eu não sei qual mar você tem atravessado, mas eu quero convidar você a adorar a Ele nessa noite, porque você vai atravessar essa tempestade e vai entoar o hino da vitória. Aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar? Quem é Ele que pode fazer no momento em que a tempestade vier te afogar?
chamar. E se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado Quem é o homem? Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Eu quero ouvir a igreja quando estiver. E você vai entoar o hino da toda vez. E toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cante. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. E você vai entoar o hino da toda vez. E toda vez que o Mar Vermelho e se passar pelo fogo não pode. E faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Do outro lado canto. Aleluia, santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia. Santo, 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 santo é Tu és a minha luz. Se ao teu lado estou, erga suas mãos. Tu és santo, ó Senhor.
Declare mais uma vez, tu és, eu quero ouvir igreja. Tu és a minha luz. Se ao teu lado estou, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Só em ti confiarei, só em ti confiarei. Eu nada temerei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. A palavra de Deus diz que em breve Ele virá. Ele virá buscar a sua noiva. Ele virá buscar a tua igreja. Nós ansiamos a tua volta, Jesus. Nós ansiamos, Senhor. Diga vem, vem Jesus. Ora vem Jesus. Ora vem, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, ora vem Senhor, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor, só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só a igreja, só em ti confiarei. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou.
Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar luz, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele venceu a morte, Jesus. Ele venceu a morte. E Ele está vivo. Ele está vivo. A morte não venceu, meu Jesus. A morte não venceu, meu Jesus. Porque ao terceiro dia o véu se rasgou. O véu se rasgou. E Ele ressuscitou. Para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. Então erga suas mãos nessa noite e diga que Ele venceu a morte. Ele está vivo. A morte
glorificar o nome dele. Não se preocupe, porque enquanto você adora, Ele cuida de você. Ele cuida da sua impossibilidade. Apenas adore a Ele, a santidade dEle. Diga palavras de adoração a Ele nessa noite. Diga que Ele é santo, que Ele é poderoso. Diga que Ele é maravilhoso. Exalte a Ele, Ele está neste lugar. Ele está passeando no nosso meio. Sinta a presença do Altíssimo. Aleluia, santo, 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 santo é o Senhor. Digno, 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 digno é o Cordeiro. Santo, 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 santo é o Senhor. Nós queremos cantar santo ao Senhor, dizer que Tu és santo, Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Oh, aleluia. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga santo, 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 santo. Com a criação eu canto. Diga és tudo pra mim, e eu te adorarei. Tu és tudo, Jesus, pra mim. Nós te adoraremos. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
uma vez, maravilhado, extasiado. Só a igreja. Diga mais uma vez, maravilhado. Porque Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 eu sou do poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Então adore a Ele. Diga santo, 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 santo. Diga maravilhado, extasiado. Maravilhado, maravilhado. Diga, Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 eu sou do poderoso, que era e há de vir. Nós vamos adorar com a criação. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Receba nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, Jesus. Aleluia, obrigada, Deus.
gente, boa noite, graça e paz. Muito feliz de estar aqui com vocês, louvando, engrandecendo o nome de Deus. É muito bom louvar a Deus pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele tem sido das nossas vidas. E é um presente isso que Ele nos concedeu essa noite, a sua presença. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, mas eu queria antes disso orar entregando a palavra para que o Senhor se revele a nós essa noite, amém? Então eu queria que vocês abaixassem a cabeça, fechassem os olhos com toda a reverência. Santo Deus, nós te louvamos, Pai. Jesus, o Senhor é tudo aquilo que nós temos, porque a sua presença, Pai, ela é tudo. É tudo aquilo que nós precisamos todos os dias, Pai, e muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós deixamos a Tua presença de lado para fazer outras coisas, Pai, mas não nos deixe fazer isso mais. Nos leve ao entendimento, Pai, de ter um coração dobrado e prostrado e quebrantado todos os dias, Pai, na Tua presença. Que esses louvores que nós cantamos aqui hoje, Pai, nós possamos entoar ao Senhor todos os dias. Porque nós não louvamos apenas, Pai, com as nossas palavras, mas com reverência. Nós adoramos, Pai, pelo aquilo que nós fazemos por Ti todos os dias. E não somente pelas nossas palavras, mas que o Senhor faça através de nós todos os dias. Que o Senhor use a minha vida, Pai, não porque eu sou especial, não porque eu venho aqui trazer uma palavra que o Senhor falou no meu coração, mas é para que o Senhor se revele a cada coração aqui essa noite. Jesus, Teu nome é precioso. Tu és tudo que nós temos. Fale aos nossos corações. Não nos deixe sair daqui, Pai, sem ver a Tua presença. Não nos deixe sair daqui, Pai, sem ver a Tua presença. Essa é a minha oração, Teu santo nome, Jesus. Amém. Gente, eu venho trazer uma palavra dentro deste propósito, ou melhor, dentro dessa série de mensagens. E aquilo que eu quero trazer para vocês é mais um propósito. Nós estamos encerrando essa série de mensagens no culto de hoje. A partir do próximo mês, ou a partir da semana que vem, já vai ser outra série de mensagens. Então hoje eu vou encerrar essa série de mensagens com um propósito a mais para vocês. E o propósito que eu quero trazer para vocês, que nós precisamos viver, é viver com o propósito de servir. Então eu queria convidar todos vocês a abrir a palavra em João capítulo 13. A partir do verso 1. Está escrito assim: Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Essa é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de João, porque isso está presente nas nossas celebrações, isso está presente às vezes nos retiros que nós fazemos, porque nós trazemos isso como uma cerimônia, como um símbolo. Então muitas vezes nós temos isso presente aqui. Às vezes nós lavamos os pés uns dos outros, simbolizando perdão, simbolizando reverência, simbolizando algo que precisa ser feito. Então é algo bem presente aqui, não como ritual e não como sacramento, mas sim como um símbolo de reverência, de perdão, ou seja lá o que nós queremos demonstrar. Então essa é uma das passagens mais conhecidas. Mas eu quero trazer para vocês algo que não é aquilo que nós fazemos aqui como símbolo, mas é aquilo que Jesus quer que a gente entenda a partir daquilo que Ele fez.
é a partir deste relato, é a partir do Evangelho de João, a partir do capítulo 13, que eu quero trazer para vocês aquilo que Jesus fez por nós e aquilo que Ele quer que nós façamos uns com os outros, que é viver com o propósito de servir. Então esse é o famoso lava-pés. E como eu disse, a gente faz muito isso aqui. Às vezes em cerimônias, às vezes nos retiros, nós chamamos algumas pessoas que nós temos muito respeito e lavamos os pés delas como sinal de reverência, como sinal de perdão ou algo que precisa ser dito. Mas eu quero que a gente atente aqui especificamente àquilo que Jesus tem a nos dizer. E pesquisando e lendo sobre esse tema, eu vi que o teólogo Donald Carson, eu acho que alguns já conhecem ele aqui, ele diz que Jesus estava fundamentando duas coisas quando ele lavou os pés dos discípulos. A primeira coisa que Jesus estava fundamentando era a purificação, porque Jesus estava, a partir do momento em que ele jogou água nos pés dos discípulos, estava tirando toda a sujeira que estava ali, simbolizando aquilo que ele faria a partir do seu sangue que seria derramado. Então a primeira coisa que Jesus estava fundamentando era a purificação, lavar da sujeira do pecado. E a segunda coisa que ele estava fazendo era ensinar o padrão de serviço, é ensinar aquilo que nós devemos fazer uns com os outros, que é servir. Eu poderia aqui trazer para vocês apenas uma dessas coisas. Eu poderia falar apenas do padrão de serviço que Jesus nos deixou, mas eu quero trazer as duas coisas aqui, porque eu sei que se eu falasse apenas do serviço seria um erro. Porque, como eu disse, Jesus está nos ensinando a purificação e o padrão de serviço a partir de um único ato, que é o de lavar os pés dos discípulos. Então eu não poderia separar uma coisa da outra, eu tenho que falar daquilo que ele estava fazendo. Então é necessário a gente entender e imaginar que existe algo além daquilo que a gente pensa sobre viver com o propósito de servir. É muito mais daquilo que nós temos imaginação. Viver com o propósito de servir aquilo que Jesus nos ordenou e aquilo que Jesus quer de nós hoje. Então eu quero que a gente imagine isso. Mas pensa nesse lava-pés que eu li para vocês aqui. Se vocês estiverem com a Bíblia aberta, deixem ela aberta, para vocês consultarem enquanto eu estou pregando para vocês lerem aquilo que eu estou dizendo. Imagine esse ato de lavar os pés como parte do caminho que Jesus estava seguindo. Imagina que Jesus estava seguindo o caminho e de repente ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, porque a Bíblia fala que eles estavam após a ceia, mas antes de iniciar a cerimônia da Páscoa. Então Jesus ceiou e após a ceia ele começa a lavar os pés dos discípulos. Depois ele parte para a cerimônia da Páscoa, é traído, morto e depois ele ressuscita. Então a lavagem dos pés faz parte do caminho que Jesus estava seguindo. Fazia parte do propósito dele de nos ensinar aquilo que ele nos deixou, de ensinar aquilo que ele estava operando nessa terra enquanto ele estava aqui em carne e osso. A passagem que eu li para vocês, ela é fundamental para entendermos aquilo que é viver com o propósito de servir. Então é interessante a gente pensar isso, porque a gente jamais pensaria que Jesus, prestes a ser morto, lavaria os pés de alguém. Jesus estava em um caminho em direção à sua morte, em direção à sua traição e à sua morte. E ao invés de fazer qualquer coisa, ele decide lavar os pés dos seus discípulos. Jesus poderia fazer muitas outras coisas. Então a gente começa a imaginar que Jesus não sabia que ele seria traído e morto. Olha, se ele começou a lavar os pés dos discípulos, e ele não estava preocupado com a sua traição, com a sua morte, então ele não sabia disso. Só que o texto relata a partir do primeiro verso que Jesus sabia de três coisas. A primeira delas é que o seu tempo havia chegado. Então Jesus sabia para onde ele iria e sabia o período que ele estava prestes a viver aqui na terra. A segunda coisa que Jesus sabia é que Deus tinha colocado toda a autoridade em suas mãos. Então Jesus sabia que ele tinha autoridade sobre todas as coisas no momento em que ele lavou os pés dos discípulos. E além de saber que
que o seu tempo havia chegado e que ele tinha toda a autoridade, ele sabia que ele estava prestes a voltar ao Pai. Então Jesus sabia para onde ele iria, lavando os pés dos discípulos. Só que ele não demonstrou nenhuma preocupação por si naquele momento. Ele não estava preocupado naquele momento somente com a sua traição e sua morte, mas ele estava preocupado em ordenar algo precioso, um princípio aos seus discípulos, que é viver com o propósito de servir. Então eu queria que a gente se atentasse a isso, porque a palavra fala que Jesus sabia que toda a autoridade estava sobre ele. Então a gente começa a se perguntar, olha, se ele sabia quem iria trair, se ele lavou os pés de quem ele sabia que o iria trair, se ele lavou os pés de Judas, se ele lavou os pés de Pedro que o negaria, por que Jesus não simplesmente fez qualquer outra coisa, mas lavou os pés deles? Jesus poderia muito bem mandar um raio cair do céu sobre a cabeça de Judas e sobre a cabeça de Pedro. Jesus poderia mandar qualquer coisa no reino espiritual, ou qualquer coisa acontecer sobre a vida daqueles que o iriam trair. Só que ao invés de usar dessa autoridade, deste poder para fazer isso, ele usou a autoridade que ele tinha para ensinar o princípio de servir. Então, ao invés de Jesus ordenar um raio cair do céu, ele lavou os pés dos seus discípulos. Então é a partir disso que eu quero destrinchar com vocês essa noite. E eu queria que a gente fixasse a partir do verso 4 ao verso 5. E a primeira coisa que o verso 4 diz é que ele levantou-se da mesa. Como eu disse para vocês, todos os discípulos estavam ali após a ceia. Então todos ali já haviam comido, já haviam se fartado do banquete, todos ali já estavam de barriga cheia, então eles não estavam mais preocupados com o alimento. Mas é interessante a gente pensar que naquela época já havia o costume, já era comum, que quando alguém entrasse na casa de uma pessoa, um servo pararia lá para lavar os pés do visitante. Só que a gente não vê isso acontecendo com eles quando eles estavam ceando. Ninguém daquela casa ou ninguém daquele lugar que eles estavam parou e lavou os pés daqueles que estavam lá. Então, tanto Jesus, talvez Jesus ou os discípulos, eles se assentaram e comeram com os pés sujos. E os pés deles se aproximavam mais da comida do que os nossos pés hoje, porque a mesa deles era bem baixa. Então não havia ninguém naquele lugar para lavar os pés dos discípulos. Então por isso que eles estavam sujos. Mas era comum, sempre que alguém entrava na casa de uma pessoa, o dono daquela casa ordenava que um servo lavasse os pés desses visitantes. Só que ninguém se dispôs a lavar os pés de Jesus naquele dia. Jesus, ele era a maior autoridade daquele lugar. E ninguém se dispôs a lavar os pés dele. Porque eu imagino que todos estavam preocupados, assim que entraram naquele lugar, de sentar na mesa e comer. Eu imagino que todos estavam caminhando durante o dia todo, vendo diversas coisas, estavam cheios de fome. E aí de repente eles entram naquela casa já procurando aonde que eu vou comer. Jesus falou que vai ter um banquete aqui, vamos sentar, vamos comer. E ninguém se preocupou em lavar os pés uns dos outros, como já era um costume daquela época. Ninguém se preocupou em lavar os pés da maior autoridade que havia naquele lugar. E aí Jesus levanta da mesa. Todos estavam preocupados em se assentar na mesa, em comer daquele banquete. Não é errado nós sentarmos na mesa de Jesus e desfrutarmos do banquete que Ele tem para nós. Não é errado. É precioso, é gostoso nós estarmos na presença de Deus, na presença de Jesus, nos alimentando com Ele no nosso pão diário, comendo na mesma mesa que Ele está comendo no pão que Ele repartiu. Isso não é errado. Inclusive nós somos atraídos para a mesa dEle, porque a mesa é um lugar de cura, a mesa é um lugar de restauração, a mesa é um lugar de transformação. Só que
ninguém se preocupou em lavar os pés daqueles, ninguém se preocupou em lavar os pés de Jesus. E é por isso que Jesus se levanta da mesa. Porque não é errado nós sentarmos na mesa, não é errado nós desfrutarmos do banquete. Errado é nós não levantarmos da mesa para servir quem está nela. Porque Jesus se preocupou com os pés de cada um daqueles que estavam naquela mesa, mesmo que ninguém havia se preocupado, mesmo que todos já estavam fartos de tanto comer, mesmo que todos estavam preocupados em comer e se banquetear e saciar a fome, Jesus se preocupou em lavar os pés daqueles que estavam na mesa. E é por isso que a Bíblia fala que ele levantou-se da mesa. Quando nós vamos para um restaurante, para uma pizzaria, nós temos o costume de sentar na mesa. Geralmente vem um garçom, ou nós chamamos o garçom e nós fazemos um pedido, não é isso? Só que somos nós que preparamos a pizza? Somos nós que levamos o pedido até o cozinheiro? Não somos nós. Porque quem serve não está na mesa, mas está fora dela. Então é por isso que Jesus se levanta da mesa, porque ele consegue ver todos aqueles que estavam fartos. E a partir disso, a partir desse olhar de Jesus misericordioso, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Então há momentos sim, de sentarmos na mesa e desfrutarmos do banquete que ele tem preparado para nós. Mas há momentos também de nos levantarmos da mesa e servirmos quem está nela. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Nós precisamos ter isso como princípio da nossa vida. Porque isso fala do nosso orgulho. Nós sempre queremos saciar a nossa fome, nós sempre queremos saciar a nossa sede, mas nós nunca queremos nos levantar da mesa. Porque a partir do momento que a gente levanta da mesa, quem está nela começa a desfrutar do banquete. Então se abstenha do banquete para que alguém se alimente dele. Se abstenha da presença de Deus. Eu não estou falando para você fugir da presença de Deus, mas comece a compartilhar aquilo que Deus tem falado com você para as outras pessoas, para que elas também comecem a viver aquilo que você está vivendo. Comece a dizer sobre as transformações de Cristo na sua vida, para que outras pessoas também comecem a viver essas transformações. Nós não podemos reter o banquete só para nós e sermos orgulhosos de não nos levantarmos. Mas nós precisamos ter a visão de Jesus, de que todos sejam servidos da sua presença. A presença de Deus não é só para nós. A presença de Jesus não é só para nós o nosso secreto, mas é para todos aqueles que querem desfrutar do banquete. Então tenham essa perspectiva. Em um momento eu estava numa roda e de repente pediram para a gente orar, para alguém da roda orar. E aí começaram a apontar o dedo para algumas pessoas, e essas pessoas, não quero orar não. Apontou o dedo para outra pessoa, não, eu também não quero orar não. Eu falando, se apontar o dedo para mim, eu vou orar. Só que isso não aconteceu. Apontou o dedo para um menino, e este menino eu estava acompanhando já há um tempo, já estava vendo a disposição dele na hora da adoração. Ele estava realmente se entregando na adoração, não estava preocupado com nada. Mas quando apontaram o dedo para ele, ore para nós, ele, não vou orar não. Aí eu falei, mas como assim? Não é ele que estava cantando, é ele que estava pulando. E aí perguntaram, por que você não vai orar? Ele fala, eu já oro no meu secreto. Isso é orgulho no coração. E muitas vezes é isso que a gente faz. Muitas vezes nós não compartilhamos da oração que o Espírito Santo tem gerado nos nossos corações. O próprio Paulo compartilhava as orações que ele fazia. Por que nós não podemos compartilhar as nossas orações com as outras pessoas? Não é necessário que as outras pessoas concordem do sim ao amém? Então nós precisamos compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Só que é interessante ver também que além de Cristo se levantar da mesa, Ele tirou a sua capa.
A capa, naquela época, era um adereço de honra, ou seja, ela significava honra para quem pertencia. E naquela época também eles tinham o costume de que sempre que o visitante entrava na casa de uma pessoa, do dono dessa casa, o dono da casa tirava essa capa, colocava no chão para o visitante passar por cima, e aí vinha o servo e lavava os pés dessa pessoa. E quem estava com essa capa era Jesus. Então, se essa capa significa honra, de fato ele é a única pessoa que essa capa deveria pertencer. De fato ele era digno dessa capa. De fato ele precisaria, ele deveria estar com essa capa, porque ele é totalmente digno de honra. Só que o que ele faz? Ele tira a capa. Ele se abstém de toda a honra que estava nele. Ele se abstém de toda a honra que as pessoas estavam enxergando nele. Isso é algo totalmente contrário com aquilo que a gente está preparado. E é por isso que a gente vê as reações de Pedro. Não, Jesus, não lava os meus pés, não. É porque Pedro teve uma visão de que Jesus era aquela maior autoridade naquele lugar. Mas de repente Jesus se abstém dessa honra, se abstém dessa autoridade para poder servir aqueles que estavam lá, para poder lavar os pés dos seus discípulos. Então a capa realmente pertenceria a Jesus, porque ele é digno de honra. Só que ele se abstém de toda a honra que continha nele. Ao tirar a capa para lavar os pés dos seus discípulos, ele se abstém de toda a honra que as pessoas estavam enxergando nele. E eu creio que se nós estivéssemos naquela época, a gente teria a mesma reação de Pedro. Não, Jesus, não precisa lavar os meus pés, não, deixa que eu lavo os seus. Não precisa tirar sua capa não, Jesus, deixa ela em você, você consegue lavar os pés sem ela. Mas ele se abstém, ele tira a capa ao se levantar da mesa. E é como se Jesus estivesse instaurando ali um novo princípio. É como se Jesus estivesse colocando ali, fundamentando outras sementes, dizendo: o maior entre vós é aquele que é servo. Porque se o maior entre nós tirou a capa e se absteve dessa honra, quem somos nós para não fazer isso? Quem somos nós para não negarmos a honra que as pessoas têm sobre as nossas vidas? É necessário nós tirarmos essa capa, porque essa capa ela representa a honra aparente. Eu imagino que é uma capa grande, uma capa que todo mundo conseguiria enxergar. Talvez uma capa vermelha, uma capa roxa, algo bem chamativo. Porque o nosso conceito de honra é aparente. Nós achamos que a honra está naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. E é por isso que o nosso conceito de honra está errado. Porque de nós não provém nada que seja bom. Porque todos nós somos pecadores. E porque de nós não vem nada de bom. É somente através de Jesus, é somente Jesus através da nossa vida que a honra começa a ser compartilhada. Mas para isso é necessário se abster dela. Porque a honra, ela não é uma aparência. A honra não se fundamenta na nossa aparência. E aí a gente acha que se abster da honra é fácil. Porque para nós é só aparência. Mas na realidade está, além da aparência que nós mostramos para a pessoa, está no nosso coração também. Está no orgulho de nós não tirarmos a capa diante das pessoas. De nós não mostrarmos para essas pessoas que nós também somos aquilo que elas são. Nós também somos pecadores. E às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente que a gente compartilha, eu deveria compartilhar sobre Jesus, nós começamos a andar com a cabeça alta, para que as pessoas vejam a honra que está em nós, quando na realidade nós deveríamos estar no nível de cada um, olhando nos olhos das pessoas e compartilhando Jesus para elas. Mas por nós acharmos que temos algo precioso, ou por nós acharmos que nós somos caridosos demais, nós temos um olhar alto.
Nós temos a olhar para cima. E nós não tiramos a nossa capa. Porque Jesus estava fundamentando aqui este princípio, que o maior dentre nós é aquele que é servo. Amém. E a honra, ela está somente em Cristo. E só de Cristo provém toda a honra. Mas é certo que Ele compartilha essa honra através da nossa vida. Porque aqui Ele estava fundamentando esse princípio de servir. Então, a partir do momento em que nós nos abstermos dessa honra, Cristo começa a honrar as pessoas através da nossa vida. E muitas pessoas que não conheciam o Evangelho começam a conhecer. E muitas pessoas que não conheciam Jesus, que não eram transformados por eles, começam a ser transformados. Porque a honra que está em Jesus, ela passa através de nós e volta para Ele. Nós não somos merecedores de honra. Nós não somos armazéns de honra. A honra que às vezes está em nós, ela é de Cristo e precisa voltar para Cristo. Porque é dele, por Ele e para Ele todas as coisas. Então tira esta capa. Se abstém dessa aparente honra que as pessoas têm visto em você. Para que você comece a olhar nos olhos dela e comece a compartilhar aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Porque às vezes você compartilhar sobre Jesus num olhar alto, olhando para cima, sem olhar nos olhos das pessoas, elas vão falar: uai, mas que crente é esse? Que Jesus é esse? Jesus na Bíblia não é humilde? Que humildade que você está me passando? Então nós precisamos olhar nos olhos de cada um, para compartilhar das suas dores, para que as dores não sejam apenas de uma pessoa, mas sejam compartilhadas entre nós, para que as nossas orações não sejam apenas nossas, mas sejam compartilhadas também, para que assim a gente comece a viver um mover espiritual, um mover de Deus na nossa igreja. Mas a gente quer viver esse mover espiritual, a gente quer viver esse mover na igreja, a gente quer ver a igreja se movimentando, fazendo grandes coisas, como foi prometido, mas nenhuma oração nós compartilhamos. Isso não é ser igreja. Igreja é essa comunidade espiritual do reino de Jesus. É necessário então nós tirarmos essa capa, depois de nos levantarmos da mesa. E para a gente finalizar, eu estou correndo contra o tempo. Ontem os meninos ficaram traumatizados, porque eu vim pregar aqui no culto e passei muito do horário. Aí eu falei: eu não consigo, é difícil demais. Imagina, você prepara uma mensagem, tem tanta coisa para falar, e aí você começa a correr contra o tempo. Então agora eu estou correndo contra o tempo, para que ninguém fique traumatizado, para que ninguém saia daqui 7h30, o pastor Wagner não briga comigo, não briga com ninguém. Então eu estou correndo contra o tempo. Se uma mensagem que deveria ser falada para você não foi falada, depois você pode me procurar, que a gente vai começar a compartilhar, tá bom? Mas enfim, você tem a Bíblia, pode abrir na sua casa, tenham essa rotina de abrir a palavra no seu momento devocional e ler aquilo que foi falado no culto, para que a palavra que foi falada no culto, ministrado sobre a sua vida, continue a fazer sentido na sua semana. Porque às vezes a gente começa a entender e a gente vem no culto e acha que é só um momento, é só um domingo, quando na realidade aquilo que está sendo ministrado na sua vida hoje deve ser vivido durante toda a semana. E é por isso que nós temos esse momento aqui no culto. É para que a palavra comece a fazer sentido no seu coração e você comece a ser transformado por ela. Então, se essa mensagem é insuficiente, abra a palavra durante a semana e comece a ler aquilo que Jesus tem falado através dela. E por fim, depois de Jesus ter levantado-se da mesa e tirado a capa, ele colocou uma toalha na cintura e derramou água em uma bacia. O último ato de Jesus foi um ato de preparação para aquilo que ele estava fazendo. Jesus preparou o ambiente para começar a lavar os pés dos seus discípulos. E ele não precisou de mais nada, além de toalha, água e bacia. Através da toalha, água e bacia, Jesus nos ensinou o poder do seu sangue nas nossas vidas, o quanto nós somos lavados por seu sangue,
e o quanto nós precisamos aprender com Ele, através do seu padrão de serviço e humildade, apenas com toalha, água e bacia. Nada mais que isso foi necessário. Jesus colocou, depois de ter tirado a capa, Jesus colocou, eu imagino, uma bacia no chão, colocou a toalha na sua cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ele passou por João, passou pelo Tiago, passou pelo Filipe, e aí chegou a vez de Pedro. E é interessante ver que Pedro, no jeitão dele, ele traz uma perspectiva que, como eu falei, nós também falaríamos isso. Porque Jesus ali estava se abstendo de uma honra muito grande. E Pedro tinha um apreço pela honra de Cristo. Pedro era fascinado pela honra de Jesus. Porque Jesus tinha feito grandes coisas. E Pedro sabia disso. Então Pedro vira para Jesus e fala: olha, Jesus, não precisa lavar os meus pés, não. Não lava os meus pés. Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Como se ele dissesse: não precisa lavar. Como assim? O Senhor é quem nós adoramos, o Senhor é quem é o Rei de todas as coisas, o Senhor é quem trouxe salvação, luz para as nações, o Senhor é aquele que todos os povos verão, se prostrarão diante do Senhor, e o Senhor está aqui se rendendo, tirando a capa e querendo servir as nossas vidas, colocando a toalha na cintura, dobrando os seus joelhos e lavando os nossos pés. Como assim, Jesus? Que honra é essa? Que tipo de honra é essa? Então Jesus olha para ele com toda a paciência do mundo, com toda a humildade, com todo o discernimento, e fala: se eu não lavar os seus pés, tu não tem partes comigo. E a gente sabe que Pedro não calou a boca depois disso, mas eu acho que aí a gente já tinha calado a boca. Eu acho que aí a gente já tinha falado: opa, então vai lá. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E é interessante a gente analisar isso, porque Jesus estava nos ensinando algumas coisas. Que a purificação, como eu disse, é a lavagem dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Então ele estava simbolizando aquilo que Pedro viveria. Pedro seria lavado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo lavaria todos os pecados, toda a sujeira de Pedro, para que depois de ser lavado e remido pelo sangue, ele fosse pastor de ovelhas. E a palavra que Jesus disse lá atrás, ele ser pescador de homens, se cumpriria. Então Pedro precisou ser lavado primeiro, para que um dia ele se tornasse apacentador de ovelhas. Então é justamente os dois fundamentos que eu trouxe para vocês, em viver com o propósito de servir. Porque para servir o corpo de Cristo, ou seja, para fazermos parte de Cristo, nós primeiro precisamos ser lavados por Ele. E se nós somos lavados por Cristo pelo seu sangue, então a nossa obrigação é servir. Porque é isso que aconteceu com Pedro. Pedro não estava entendendo nada, mas depois que ele foi lavado pelo sangue, ele entendeu tudo e começou a pastorear ovelhas. A partir do momento em que Pedro entendeu o sacrifício de Cristo, ele começou a obedecer às promessas, ele começou a obedecer às ordenanças de Cristo. E sabe aquilo que Jesus estava fazendo ali? Porque Jesus lavou os pés de todos ali, como eu disse, inclusive de Pedro, inclusive de Judas. Jesus lavou todos os pés ali. Mas sabe o que ele estava gerando em lavar os pés de todos os discípulos? Uma comunidade de purificados, dispostos a purificar outras pessoas. E é isso que nós somos. Uma comunidade de lavados pelo sangue de Cristo,
dispostos a lavar, a entregar em toalha na cintura e bacias nas mãos aquilo que Jesus fez por nós. Então primeiro Pedro é lavado, para depois ele começar a pastorear. Nós já fomos lavados pelo sangue de Cristo. Cristo já perdoou os nossos pecados, Ele tem perdoado os nossos pecados. O sangue de Cristo já foi derramado e continua se derramando nas nossas vidas, nos livrando e tirando toda a rocha, toda a sujeira do pecado, para que nós, como comunidade de lavados e purificados, compartilhemos essa mensagem para as outras pessoas e comecemos a viver com o propósito de servir. Então, para a gente já finalizar, quando Jesus terminou de fazer tudo aquilo que ele tinha para fazer, a palavra fala que ele vestiu a capa novamente e sentou-se à mesa. E a partir deste momento ele pergunta: vocês compreendem o que eu faço? E aí novamente Jesus fala: tudo que eu vos fiz, faça também. Eu deixei este exemplo para que vocês também façam. Ou seja, se nós entendemos que a capa é sinal de autoridade, Jesus se absteve, ele tomou essa autoridade, ele tomou essa honra de novo, para se sentar na mesa dos pecadores, mas agora com a visão de uma comunidade purificada e lavada pelo seu sangue, e disse: aquilo que eu vos fiz, façam também. Da mesma forma como eu servi vocês agora, sirvam uns aos outros. Da mesma forma como eu tirei a minha capa, como eu levantei da mesa, quando eu coloquei a toalha na minha cintura, quando eu derramei água na bacia e lavei os seus pés, façam isso uns com os outros. Então essa ordenança de Cristo, ele estabeleceu antes toda a autoridade que havia nele, porque ele colocou a capa de novo. Então ninguém poderia falar: não, agora ele não é mais mestre, porque ele colocou a capa de novo. Ele tomou a honra novamente e sentou-se na mesa, para que estivesse no nível de todos ali, para que pudesse olhar nos olhos de todos ali. E com a autoridade que foi dada, ele diz: façam isso também. Então não há como nós negarmos este propósito hoje. Se nós somos lavados, se nós somos remidos pelo seu sangue, se nós somos parte dessa comunidade de purificados e lavados, a ordenança que Jesus nos deixou, com toda a autoridade que havia nele, é: sirva uns aos outros. E eu queria só deixar, já para a gente orar, queria que vocês abrissem no Salmos 23, alguns até já sabem de cor. A partir do verso 4. Eu comecei, depois de ler João 13, eu comecei a olhar para Salmos 23 com outra perspectiva. Porque se vocês começarem a reparar, João 13, o relato de Jesus lavando os pés dos discípulos, é o cumprimento dos Salmos 23, a partir do verso 4. O verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Verso 5: tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Como eu disse, Jesus estava seguindo um caminho ali, e o caminho que ele estava seguindo era em direção à sua morte. Então Jesus estava ali passando pelo vale da sombra da morte. Jesus estava ali prestes a ser sacrificado, prestes a ser traído e morto. Jesus estava passando pelo pior momento, um momento que ele sentiria angústia mais tarde. Só que ele senta na mesa, preparado, num banquete preparado, na presença dos seus inimigos, porque todos que estavam naquela mesa eram pecadores, e é por causa deles que Jesus morreu. É por nossa causa que Jesus morreu.
Só que o interessante é que Jesus, mesmo sabendo disso, que todos ali eram pecadores, o cálice dele começa a transbordar. Quando a partir da sua morte, ele nos ensina o princípio de servir. Porque o cálice transbordando significa que algo que estava no recipiente começou a fazer parte de outros recipientes também. Então algo que estava em Cristo começou a fazer parte da nossa vida também. O princípio de Cristo começou a ser o nosso princípio também. O seu sangue passou a ser derramado nas nossas vidas também. E ali ele nos ensinou que é necessário nós vivermos com o propósito de servir. Amém? Então é isso que eu queria deixar para vocês. E antes de passar a palavra para o pastor, eu queria só orar com vocês, queria que vocês se levantassem. Com toda a reverência, fechem os olhos, baixem as cabeças. Santo Deus, Cristo, é por sua causa que nós estamos aqui. O Senhor nos atraiu pela tua presença. Éramos nós que estávamos sentados naquele banquete ali, como teus inimigos, como pescadores, que apenas pescavam peixes, mas que o Senhor nos trouxe uma nova perspectiva de começarmos a pescar pessoas para o Senhor. Éramos também pecadores, em que os nossos olhos apenas viam, Pai, o banquete, querendo, Pai, nos saciar de fome. Mas o Senhor nos ensinou que há algo maior do que ser saciado, que é fazer com que outras pessoas também desfrutem desse mesmo banquete. Então que a partir de hoje, Pai, do nosso coração orgulhoso, nós possamos fazer aquilo que o Senhor fez por nós, que é levantarmos da mesa, tirarmos a nossa capa, colocarmos a toalha em nossa cintura, derramarmos a água na bacia e começarmos a lavar os pés uns dos outros. Que essa seja a nossa realidade hoje aqui. E que este cálice que transbordou comece a transbordar na nossa vida também. Para que a nossa comunidade aqui presente comece a trazer outras pessoas para serem purificadas e lavadas pelo seu sangue. Porque grande é a obra que o Senhor fez por nós, Jesus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor nos lavou pelo seu sangue. Nós éramos pecadores, inimigos da sua presença, mas o Senhor morreu, Pai, para nos atrair de volta para aquilo que estava perdido. O Senhor lavou, Pai, toda a sujeira que estava não apenas nos nossos pés, mas em toda a nossa vida. Então que esse banquete, Pai, que nós desfrutamos da tua presença, seja compartilhado com outras pessoas também. E que as outras pessoas não comecem mais a enxergar nós, Pai, como crentes desumildes, crentes consumidores, mas comecem a nos enxergar como discípulos, com toalhas nas mãos e bacias no chão. Que as pessoas comecem a enxergar nós dessa forma, Pai, para que elas sejam atraídas também para a sua presença. E que o teu nome seja louvado e engrandecido, Pai, a partir do nosso serviço uns aos outros. Essa é minha oração, entrego cada vida que aqui está presente, Pai. Que essa palavra, Pai, permaneça nos nossos corações e nos transforme, Pai, durante a semana. Essa é minha oração no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar de pé, estamos encerrando. Pablo é um seminarista da igreja, com 20 anos. Ele já definiu viver uma vida com o propósito de servir ao Senhor. É bom, gente? Quem aí tem filhos, adolescentes, jovens, juniores, é bom ou não? É um bom caminho? Bom caminho. Então Deus tem nos falado nesse mês sobre vida com propósito.
Você precisa descobrir em Deus qual é o projeto de vida dele para você. Talvez você tenha menos de 20, talvez você tenha mais de 20. Não tem problema. Enquanto há vida, você pode entrar no centro do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Pense nisso. Pense. Vou fazer menção aqui do jovem Valdir. Chegou o 7.5 já não? 7.5. Parece que tem 25, mas é 7.5. Mas sabe o que o Valdir está fazendo? Fiz um desafio para ele. Valdir, nós teremos um GC lá em Timóteo. Toda terça-feira, Valdir e a Terezinha estão lá em Timóteo, dirigindo um GC, lá no sítio do vovô. Propósito de vida, 75 anos, firme, servindo ao Senhor. Então você tem vários exemplos. Você pode escolher qual caminho você vai servir ou seguir diante do Senhor. Amém? Amanhã de manhã não tem a oração de 7 a 8, mas a partir das 8 da manhã, o grupo de jejum e oração de mulheres e toda a igreja está convidada. Se você quiser ter um momento de oração de 8 ao meio-dia, jejum e oração. Se você quiser vir orar e clamar ao Senhor, Rosaura estará aqui com um grupo de mulheres, estarão clamando ao Senhor também pela sua vida. Toda a igreja, aproveite que amanhã é o feriado, né? Quer vir fazer um tempo de oração com Deus? Aproveite esse momento, tá bom? Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado pelo propósito do Senhor em nossa vida. Leva-nos em paz debaixo da tua mão de poder e graça e dá-nos uma semana de vitória na tua presença. Igreja amada, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós hoje e sempre. Amém. O Senhor te abençoe. Uma semana de vitória. Vá na paz. Está aberto aqui as portas. Fique à vontade. Deus abençoe sua vida.